Olá, Red Bangers, mais uma edição de Legends of Death número 19. Hoje, Epoch of Hate, né? Death Metal do Pernambuco. E ainda Crush the Cross Zine do Pará. Ainda banda do mês e estreia do Dose Dupla. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sequência do programa Legends of Death número 19, né? Som do Uraels aqui, na banda do mês. Uraels, que é um black metal de BH, né? A banda já teve várias... A banda já teve várias casas, né? Passou seu líder, morou em várias partes do Brasil, mas hoje está sediada em BH. A banda é de 99, faz um black metal cadenciado. Tem 2 álbuns, algumas demos, split EP. Soltou esse ano Hall Necro, um live álbum. E há quase 15 anos não gravam nada. De volta no Legends of Death número 19, agora agenda de shows, dia 22/10, Valhalla e mais algumas bandas tocam em Goiânia. E aí, dia 29, Velho e outras bandas na Fofinho, São Paulo. E Velho, né, com a lendária Blasphemical Procreation, toca em Cascador, Rio de Janeiro, dia 26 de novembro. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco e old school. Contato pedido, legiõesdamorte@gmail.com ou ato 19995421862. Lembrando que Legends of Death 19 está sendo gravado na rua. De volta no programa Legends of Death número 19, agora Epoch of Hate, né, entrevistada no Legends de hoje. É um death metal de Pernambuco, desde 2000 na ativa. 2 demos, num longo intervalo de 13 anos. Seu vocalista Fábio Braddock é escritor. Bem-vindo, Fábio e banda, ao Legends of Death. Fábio, a banda tem quase 20 anos, né? E nada de um full álbum. Sabe quando... Tem previsão de quando vai sair? Salve, irmão. Saudações old school. Aqui quem fala é Fábio Braddock Maníaco, vocalista e um dos fundadores da Epoch of Hate desde 2000. Questão sobre o full. Somos de 2000, fazemos death metal old school, mas porém tivemos muito problema com formação entre sais de membros guerreiros. Infelizmente cada qual seguiu seu caminho, divergências, questões financeiras, pessoais também implicaram muito. Mas a Epoch of Hate
Tem duas demos, uma de 2002 e outra de 2015. Realmente baixas no line-up, quebra as pernas de qualquer banda, né? Dando sequência de entrevista com a Epoch of Hate Death Metal de Pernambuco, queria que você comentasse as duas demos da banda e por que elas foram lançadas uma tão longe da outra, se isso foi problemas na formação. Lançamos a nossa primeira demo em 2002 em formato de tape. Depois ela foi relançada a CD demo, com aceitação grande na capital e em estados. São 4 hinos em inglês. Optamos por iniciarmos na língua universal, e a capa da demo é uma tortura da Inquisição tirada do livro dos Mártires. A primeira música é Swing Hatred, Semana no Ódio. A segunda música é Christian Fanatismo, Fanatismo Cristão. A terceira música é Divine Prison, Prisão Divina. E a quarta e última é o título da demo, Age of Hate, Século de Ódio ou Época de Ódio, referente também à Epoch of Hate, que é o nome da banda, da horda. Fazemos uma crítica feroz à Igreja Católica e todos os sistemas religiosos em si. Em 2015, aproximadamente em dezembro, lançamos a nossa segunda demo. Depois de 13 anos em silêncio nas profundezas do underground e nas sombras do old school, lançamos a nossa segunda demo intitulada Sociedade das Mentes Insanas, o qual há uma igreja em chama na capa e a foto do lado de Aleister Crowley, na contracapa a mesma igreja, porém agora só o carvão, tudo queimado, e a foto do Marquês de Sade. Falamos ainda sobre críticas religiosas sobre a igreja e outros temas, sexo, orgias e outras coisas mais. Temos músicas como O Legado, sobre Aleister Crowley, Sodomia, sobre o Marquês de Sade, Álcool, entre outras, e uma intro também. De fato, né, cassete é uma boa opção, né? Sempre uma boa opção. As bandas ainda mantêm esse espírito até hoje. Bom, por que a mudança do idioma, né? De uma demo para outra da Epoch of Hate? Optamos na primeira demo em 2002 por cantar em inglês, e depois que a banda deu uma pausa, retornamos em 2005 e optamos por cantar em português, porque era a língua que dominamos e acredito que a mensagem seria melhor passada. Lançamos Encarte na última demo, Sociedade das Mentes Insanas, com todas as letras, e optamos por ser uma língua que envolve, fora o Brasil, mais 8 países que falam língua portuguesa: Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Angola e por aí vai. E sem contar outros países como a Finlândia também, que são fãs do português, que tem altas bandas lá de punk cantar em português, de old school, de crossover. Então resolvemos fazer death metal old school, cantar em português. Hoje decidimos que seria mais viável para os seguidores da horda libertária Epoch of Hate de 15 anos de idade. Ave. Reserva Especial, um espaço para falar de uma boa cerveja, degustação, comentários e avaliação. Reserva Especial, toda semana no Legends of Death. De volta no programa Legends of Death, número 19, entrevistando o Epoch of Hate, banda do Fábio Braddock. Agora a agenda de shows: a VOC, né, e Imperfect Souls tocam em Varginha, dia 29, no Mórbido Massacre, camisetas a 15 pau no local. E o Vulture toca com mais 2 bandas de death metal em Fortaleza no dia 30. Você que tem banda, envie seu material pra gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com, ou no nosso WhatsApp 19995421862.
ou ainda Facebook/Legions Rádio. Essa coisa da entrevista com a Epic of Hate aqui no Legends of Death número 19. Fábio, que banda, né? Que banda você ouviu que te fez querer ter uma banda? Isso vale para todos os membros da Epic. Como os demais integrantes da banda, da Horda, Epic of Hate, EOH, ouvimos aqui em Caruaru, Pernambuco, Agreste Meridional, death metal, thrash, e grind, punk e muitos outros estilos, mas principalmente a Epic of Hate foi embasada no mais puro death metal, old school, Sinister, Cannibal Corpse, Entombed, Dismember, Suffocation, aqui do Brasil Sarcófago, Sepultura Antigo, entre outras hordas, Ratos de Porão e outras coisas mais que não me vem na cabeça no momento. Sinister também, e muita coisa nacional também escutamos, mas não só no campo do death metal, mas em outro estilo, heavy, hard também, muito bem-vindo, gótico, black metal mesmo, bastante assimilado pela banda pra gente fazer o nosso death metal old school, mas sempre baseado nas bandas old school. Realmente muito bom gosto. Além do metal, né, está a literatura. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sua outra veia. Faço literatura, sou poeta e sou contista. Comecei primeiro fazendo contos, que é o gênero prosa da literatura. Depois engavetei, fui para poesia, lancei 10 livros e agora voltei para o conto. Atualmente tenho 23 publicações. Uso o nome de Irã F.R. Braddock, ou Braddock Poeta. Faço recitais também e sigo com a literatura, faço poesia oculta, né? E meu gênero é terror, gótico, suspense, sobrenatural. Falo sobre o mundo além túmulo, né? Falo muito sobre os cemitérios, sobre vida após a morte, fantasmas que têm contato com pessoas vivas. A minha literatura ela vai mais nesse naipe de Edgar Allan Poe, Lovecraft, e por aí vai, Arthur Conan Doyle, Paulo Coelho, Zé do Caixão, tem tudo isso também, um pouco até de audiovisual. Enfim, a Epic of Hate me lançou até antes da literatura, porque eu me iniciei como contista na Epic of Hate, como letrista. E as letras da Epic of Hate me abriram a percepção para outros rumos. Atualmente decidimos que a Epic of Hate entraria em recesso indefinido, porém pode voltar a qualquer momento, ou porém pode voltar só daqui a 10 anos. O restante da Horda segue um projeto banda chamado Morto, que são o Magnum Diabolos, baixista, o Stuart Insano Daimonatus, guitarra, e o David Perverso, bateria. Eles seguem com a Horda Morto. E a Epic of Hate segue em recesso indefinido. E eu vou no caminho da literatura também. Porém, volto a dizer, a gente pode voltar amanhã, porém pode voltar há 10 anos, mas sempre nos vemos nos movimentos, nos shows. A cena, quem é da cena, que corre no sangue, nunca pode deixar, nunca pode se afastar. Então a gente está sempre em permanente contato. Se falamos também por celular, vamos um na casa do outro, porque quando for a hora, a Epic of Hate retornará e dará esse maligno e old school projeto do primeiro full da Epic of Hate.
Caruaru, Pernambuco, Death Metal Old School. Trabalhar com literatura é sempre um prazer, né? Agora deixe sua agenda, né, suas considerações finais. Essa mensagem vai para todos aqueles seguidores que seguem a Horda desde 2000. Somos a Epic of Hate, Death Metal Old School, somos uma horda libertária. Não pagamos pau para ninguém, não reverenciamos ninguém, falamos apenas a verdade da igreja, a podre religião que aliena o ser humano, o câncer da terra. Essa é a Epic of Hate. E eu agradeço e dedico essa entrevista a todos os membros que passaram pela ordem de 2000 até dezembro de 2015. E para os fracos, se liguem que a gente tá aí. Enquanto os ratos abandonam o barco, a gente segue na cena firme. A Epic of Hate tem 15 anos de idade, somos Death Metal Old School, ora cantado em inglês, ora em português, mas falamos sempre pelo metal, sempre pela veia extrema do underground, sempre à sombra do metal. Esse é Epic of Hate. 15 anos, 2 demos tapes, Age of Hate, Sociedade das Mentes Insanas. Estamos aí, fazendo história e conquistando novos seguidores. Epic of Hate, época do ódio, Ave, saudações. Fábio Braddock, maníaco, vocalista e um dos fundadores da Horda desde 2000. Lembrando que Legends of Death 18, 19 e 20 serão gravados na rua. Portanto, essa entrevista com a Epic of Hate, Death Metal aqui no Legends of Death 19. Quero agradecer a Fábio Braddock e os membros da Horda, né? Dando sequência ao programa Legends of Death 19 e agora dois sons da época aqui do programa. Agora vem, mas acabou, sob vontade. Este Crowley vem com o legado. Falou Divine Prytion e Legado, ambas do Epic of Hate aqui no Legends of Death. Já tem entrevista com Crush, The Cross, Cine e Dose Dupla. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa, seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legends of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legends of Death. Sequência do programa, agora a agenda de shows. Soldama é de mais duas bandas de Death Metal, tocam em Alagoinhas, Bahia, dia 24 de novembro. Em
ainda Bizu, Best Meat e mais 2 hordas tocam dia 27 de novembro em São Paulo. Esposa é o Rei toca dia 12 do 11, Fortaleza, Ceará. Intervalo. Algumas bandas carregam algo em comum. Voltas melhores, começos fudidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legends of Death. Bloco temático. Toda semana no Legends of Death. Agora estreia no programa Legends of Death 19, dose dupla, né? Sabe que você ouve uma banda, você quer ouvir mais uma daquela banda, se você gostou. E hoje é Obituary, aqui no Legends of Death, a clássica banda aí de death metal da Flórida. Falou aí, dose dupla. Hoje Intoxicated, né? Uma live song do Obituary do disco novo, ao vivo, lançado esse ano. The 1000 Ways to Die saiu no início do ano. O programa Legends foi por analista. Toda semana a gente analisa um programa antigo. Comentários, análises, crítica. Arquivo Legends. Toda semana no Legends. De volta ao programa Legends of Death número 19, agora a entrevistar o zineiro das antigas, zineiro clássico aí do Pará, Crush The Cross Zine, seu editor Sami Souza. Esse zine é do Pará, né? Tá ativa desde 2003. Sami, bem-vindo ao Legends of Death 19. Sami, como surgiu o zine?
Saudações, Legend of Death, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre o Crystal Cross Zine. A primeira edição do Zine saiu em fevereiro de 2003, mas a ideia veio de muito antes, né? Eu tinha contato há muitos anos já com outras bandas, outros zines, sempre fazia troca, comprava. Na época até mandava o dinheiro, né, em envelope camuflado. E, cara, a ideia era essa, né? Divulgar as bandas que a gente gostava, que se correspondia. Porque as revistas, na verdade, mostravam só o que as gravadoras pagavam, né? E se tu quisesse alguma coisa além disso, não tinha outra coisa, cara. Era zine mesmo. Então, a ideia de criar o zine foi até de forma natural mesmo, né? No início não era nem um zine completo, na verdade, era uma espécie de informativo, né? E que acabou se consolidando como um zine completo como a gente vê hoje aí. É interessante você destacar a ideia que nasceu natural, né? Porque numa época sem internet e que as revistas grandes aí meio que davam as costas no underground, né? Sempre falava mal, eu inclusive acompanhei muito isso. O zine underground era tudo, né? O zine sobreviveu a muita coisa, né? Entre eles webzine, blogs, né? Queria que você comentasse isso. Na verdade, cara, eu não vejo que esse meio de divulgação foi algo que vai desmotivar algum outro trabalho. Quem sempre pontuou o zine não vai deixar de seguir os zines porque surgiu outro meio de divulgação, né? Na verdade, em certa parte, esses webs, blogs, pode até somar com alguma coisa. Por exemplo, na parte de news, né? Informando que um zine X foi lançado, que na verdade dá um suporte legal, né? Agora, a questão de seguir em frente, cara, não é porque X ou Y apareceu. Na verdade, eu sigo em frente porque é o que eu sigo, cara, é o que eu vivo, eu acredito nisso e não vou deixar de fazer o zine porque A ou B acha que não. Na verdade, os obstáculos assim maiores foi o financeiro mesmo, né? A questão do tempo, família, essas coisas, assim que acaba sugando o teu tempo praticamente completo. Esses foram os maiores obstáculos, não webzines e blogs. Isso aí pode até somar, como eu falei, né? E não diminuir. Devemos ter ciência, né, de que pode somar, né? Sabendo fazer as escolhas certas, separar o joio do trigo, funciona muito bem. Como você circula o zine, né? Permuta, troca, venda? Cara, 90% das cópias que saem do zine são trocas, né? Não tem como fugir disso. Nem um pouquinho antes mesmo de eu ter o zine, cara, eu mesmo pegava material dos outros e eu mesmo entrava em contato para fazer troca. Então não é agora que eu vou recusar, né, cara? Então, essa questão de trocas, quando eu criei o zine, principalmente na segunda edição, aí mesmo que se consolidou, né? Então, cara, basicamente é isso, é trocas. E quando vende um zine ou outro, moleque, tem que mais que agradecer, porque não é qualquer um que realmente vai tirar seus 10, 15 reais do bolso para comprar um zine em Xerox, né? Então, cara, se o cara realmente tiver afim, uma forma ou outra ele vai ter o zine, porque da minha parte, cara, só tenho a agradecer aí o contato feito. A troca sempre foi um meio muito eficaz, né, de circular os artefatos, né? É muito permanente, uma vez que você faz circular o que você já usou e que o outro precisa, sem ficar acumulando coisas em casa. Você acha que a webzine matou o zine impresso? Claro que não, cara. Isso aí, se alguém pensa dessa forma, é porque nunca se inteirou no que realmente está acontecendo, né, cara? Zine impresso nunca vai morrer, né? Então, se a gente pegar um paradoxo aí com os webzines, né? Se tu me perguntar alguns nomes, eu vou te dizer alguns nomes, claro, mas não vai chegar nem a 10 que eu realmente conheça, né? Agora, se tu me perguntar aí o zine impresso, eu vou te falar tranquilamente mais de 10 e ainda posso te dizer que são 10 de países diferentes, né? Então, cara, se tu pegar a parte de resenhas da última edição do Crystal Cross, vai ter 31 resenhas de zine impresso lá. Então, dizer que tá morrendo, que morreu, é loucura, cara. Ainda estamos na guerra ainda e essa guerra nunca vai acabar. Algum entrevistado já deu trabalho? Cara, no início do zine eu fiz uma entrevista que o cara veio com mais ideias racistas e eu avisei logo o cara que ele tava cortado, né? Nisso eu me lembro que na época só tinha carta e era acusação de... Ele mandava umas cartas lá com os flyers rasgados e eu mandava as cartas daqui também.
os flyers dele rasgados e foi. Eu me lembro que eu avisei, eu acho que eu escrevi mais de 200 cartas avisando sobre esse cara e foi. Cara, foi uma guerra mesmo, cara. Eu me lembro que na época eu passava horas e horas, tirava a xerox da resposta dele. E eu me lembro que era época louca mesmo, porque hoje em dia qualquer frescurinho os caras botam lá na internet e rola aqueles comentários, né? Mas na época era carta, velho. Então passava horas e horas avisando os contatos, olha, o cara é racista, o é racista. E o cara lá também escrevia, riscava meus flyers e queimava, e era assim, velho. Mas assim, estamos aí até hoje, né? Eu tô aí até hoje, e o cara lá, cadê o cara? Então, sai negócio de ideia racista, cara. São bando de pau no cu mesmo. Tanto é que são pau no cu que se fosse verdadeiro tava de pé até hoje. E não tá, né? Então, foda-se. Lembrando que o Legends of Death 18, 19 e 20 serão gravados na rua. Como é que é a evolução do Zine ao longo das edições? Cara, da primeira e segunda a gente já viu uma certa mudança, né? Porque a primeira edição saiu só com uma entrevista, né? Como eu queria passar para na época todos os contatos que eu tinha, eu fiz tipo assim, metade de uma folha que cabesse certinho no envelope, que na época rolava as cartas sociais e tinha que ser até 10 gramas. Se eu fizesse algum trabalho com várias páginas no início, eu não ia conseguir mandar por carta social, né? Ia sair muito mais caro. Já a partir da segunda edição, eu me lembro que eu resolvi fazer em A4, né? E na época eu tinha contato com o Jurandir Marinho lá do Ferraz de Vasconcelos. Ele tinha um zine, né? Sept Circle. Que ele falou pra mim que ele não ia conseguir lançar o zine e tinha praticamente a entrevista toda pronta, toda editada. Então na época ele mandou as 6 entrevistas e eu fiz mais 6 entrevistas aqui e juntou o zine. Ficou bacana mesmo, entendeu? A partir da segunda edição eu continuei com A4, aí na terceira, se eu não me engano, já incluí as resenhas, já incluí resenha de show, e o zine foi seguindo, cara. A evolução, não digo que tem evolução, mas a gente vai aprendendo a mexer, o texto não ficar muito pequeno, né? Não ficar com aqueles espaços grandes, então assim, eu tento manter uma página com a maior informação possível, né? Eu acho que a evolução foi essa, cara. Conseguir preencher bem os espaços e manter um certo padrão aí na resenha, entrevistas, enfim. Realmente é gratificante ver um trampo crescer, né? Um zine anual, assim, como é que você faz as notas, né? Não acaba ficando velhas? Como é que funciona isso? Na questão de dificuldade eu não consigo manter um zine anual, né, cara? Porque o custo é muito alto e se eu lançar um zine anual, cara, praticamente eu vou à falência. Então, as edições estão saindo mais ou menos em 1 ano e meio, 2 anos, né? Cara, não acho que fique velha não, porque as resenhas são atemporal, né, cara? Então, o que é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é aquilo ali, não vai mudar, o sonho é aquele. Então, o que eu faço? A questão das entrevistas, para não ficar muito datada, quando já tem uns 6 meses antes de lançar o zine, eu começo a fazer as entrevistas, já faço de uma vez só, entendeu? Justamente para não ficar aquele lapso, né? Então, eu acho que não tem essa de ficar velha não, cara. Zine é assim, cara, quem faz, quem compra, quem troca, sabe como é. Então, se quiser coisas atual, cara, na mesma hora vai pra internet, que é o único jeito. É uma boa colocação essa, né? De produzir já perto da data do lançamento, assim as coisas não envelhecem, sai tudo fresquinho com notas novas. Finalizando, o que você pode adiantar da próxima edição do Crush The Cross? Cara, o que eu posso adiantar é somente o que vai sair a próxima edição, mas datas assim, eu estou na divulgação ainda da 11ª edição, que não saiu recentemente, então até massificar essa divulgação, até começar a reunir material, creio eu que no início do próximo ano, então final desse ano aí eu já começo alguma coisa, mas é um ano e meio de trabalho, né?
E sem data para lançar, eu só afirmo que vai sair. Agora, data precisa é realmente difícil, né? Então é isso, galera. Valeu aí pela oportunidade. É isso, valeu. Finalizando a entrevista com o Samir Souza do Crush the Cross Zine do Pará. Agradecendo ao Samir. Lembrando que o Zine Crush the Cross, né? Na última edição, número 11, eram 14 a 4, 32 páginas, está à venda. Esse encontro foi registrado em Agresso nas entrevistas a Main Corner, Dark Havage, Bells of Akerosine, Aliador e Slaughter Messiah. Mais de 100 resenhas, CDs, demos e zines, todas as entrevistas em inglês e português. Contatos, aquisição e informações, crushthecross666@yahoo.com.br. Algumas entrevistas não entraram no programa. Descubra por que no zinelegios.blogspot.com.br. Para edições antigas, vá em Facebook/Legions Rádio. Ou se você é um pouco mais exigente, o Legions tem sua versão impressa. É o Zine Legions On Demand. Peça o seu no legiõesdamorte@gmail.com. Ou se você quer mandar material da sua banda, 19995421862. Legends of Death. Toda semana, 1 hora de porrada. De Souza, dia 19 de novembro, Rotting Christ, mais bandas em Santa Catarina. Morte Súbita, Imperial Bafomei, mais 4 horas, toca dia 11 de novembro, Salvador, Bahia. Além de uma tour do Absurdo por aí, dia 25 do 11 em Fortaleza, Ceará, 6 do 11 Sergipe, Recife, Pernambuco e 27 do 11 São Paulo. Legends of Death, siga por aqui e volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Gosta de metal e deseja falar sobre isso? Participe do Coluna Legends, um espaço onde você comenta, disserta, opina ou divulga algo do mundo do metal. Para participar, contate-nos via e-mail legiõesdamorte@gmail.com ou WhatsApp 19995421862. Coluna Legends, toda segunda no Legends. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco e old school. Contato pedido legiõesdamorte@gmail.com ou WhatsApp 19995421862.